Olá, pessoal! O vídeo de hoje é sobre transtorno de ansiedade social ou fobia social. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você já experimentou uma sensação de uma ansiedade um pouco elevada, ou um certo desconforto ou constrangimento em situações que você tem que falar em público, como apresentar um trabalho na faculdade, ou de repente apresentar uma ideia para o gestor lá na sua empresa, ou de repente naquela situação que você tem que se encontrar com uma pessoa que você não conhece pela primeira vez? Acredito que sim. E essas sensações aí desconfortáveis, de um certo nível de ansiedade que nós experimentamos diante dessas interações sociais, são sensações comuns e normais, né, que todos nós provavelmente vamos experimentar. Porém, o indivíduo que tem a fobia social, ele experimenta essas sensações de uma forma muito intensa, ainda que os motivos eles não sejam consistentes. E o fato é que essas sensações, né, intensas, ele vai causar na vida dessa pessoa muita ansiedade e vai acabar por trazer muito prejuízo para eles em diversos fatores ali que envolvem a vida dessa pessoa. A fobia social, ela é caracterizada por um medo e uma ansiedade de se expor a certas situações sociais ou situações em que a pessoa precisa mostrar algum desempenho. Geralmente, são 5 os sintomas que estão presentes ali na vida de uma pessoa que tem a fobia social. Um desses sintomas é a intensidade desses sintomas, né? A intensidade dessa ansiedade. Então, como eu relatei aqui anteriormente, todos nós temos um nível de ansiedade diante de alguns eventos da vida ou de algumas interações sociais, mas esse indivíduo com fobia social apresenta essas sensações, uma intensidade muito grande que traz desconforto, que traz mal-estar e que leva ele a ter aqueles sintomas dos transtornos de ansiedade no seu físico ali, né, no seu emocional, como por exemplo, ele tem muita taquicardia, ele tem às vezes a insônia, a sudorese, o rubor facial, entre outros sintomas, em função da intensidade dessa ansiedade. Um outro sintoma é a ansiedade antecipatória. Esse indivíduo, ele apresenta então, antes do evento acontecer, uma ansiedade, uma preocupação excessiva em relação a esse evento. Então, se ele tem, por exemplo, que apresentar um trabalho na faculdade, ele começa a sofrer antes e ele começa a pensar: e se eu gaguejar? E se as pessoas não gostarem do que eu vou falar? E se todo mundo começar a me observar? E se eu ficar vermelho? E se eu falar uma bobeira? E se as pessoas não gostarem do conteúdo que eu estou apresentando? Então é um tanto de e se. E os pensamentos da pessoa aí, né, com a fobia social e com essa ansiedade antecipatória, são sempre pensamentos catastróficos, pensamentos negativos. Então a pessoa que tem a fobia social, ela sofre muito, mas ela sofre muito, muito antes do evento acontecer, né? E em função disso, desse sofrimento antecipatório e de ficar gastando muito tempo sofrendo antecipadamente, ela perde o contato com o aqui e agora, ou seja, ela quase não consegue viver, experienciar o presente, né? Então, ela vive pensando nas coisas do futuro ainda que ela tem para fazer e ela perde muito tempo com essas coisas aí, com esses fatos que ainda vão acontecer. Um outro sintoma é a conduta evitativa. É muito presente nesses indivíduos que têm a fobia social, a conduta evitativa. Essa pessoa, ela passa a evitar situações que vão gerar aí nela esse desconforto, né? Então, ela acredita que quando ela evita uma situação, isso causa um certo alívio. Na verdade, causa um certo alívio, um alívio imediato. Então, por exemplo, eu tenho que apresentar um trabalho. Eu deixo de apresentar, eu evito de apresentar esse trabalho, eu tenho um certo alívio. Porém, em função do transtorno de ansiedade, essa pessoa ela vai evitando várias situações, né? E, por exemplo, uma hora ela evita de apresentar um trabalho na faculdade, outra hora ela evita de apresentar um projeto na empresa, outra hora ela evita de participar de um processo seletivo. E com isso, ela passa a ter prejuízo, então, na sua vida, né? Porque ela deixa de viver de uma forma funcional. Ainda que ela entenda que essa conduta evitativa dela traga algum alívio e algum ganho para ela,
no final das contas, ela vai estar, então, tendo um prejuízo na sua forma de viver, né? Na verdade, ela vai estar vivendo uma vida disfuncional. Outro ponto aí, outro sintoma é a necessidade de aprovação. Esse indivíduo, ele tem uma necessidade de aprovação do outro e qualquer julgamento, né, que as pessoas façam a respeito dessa pessoa, ela entende como se fosse uma falha dela, porque as pessoas nos julgam. E quando as pessoas nos julgam, se a gente não tem um transtorno de fobia social, a gente consegue perceber, às vezes, que a inferência do outro, aquilo que o outro diz, nem sempre é fato, nem sempre é verdadeiro. Mas a pessoa com fobia social, não. Ela toma aquele julgamento para si como se fosse uma falha dela mesmo, como se ela, né, estivesse errada. Por quê? Porque ela precisa da aprovação do outro. Então ela começa a criar aí para ela alguns rótulos que são autodepreciativos, por exemplo, como eu não faço nada bem, eu nunca dou conta de fazer nada, né? Eu nunca vou conseguir, né? Eu não sou bom em nada. Então ela vai criando alguns rótulos que são autodepreciativos em função desse julgamento do outro. E o quinto sintoma aqui é a autoobservação. Quem tem fobia social vive se automonitorando. Esse indivíduo fica se observando o tempo inteiro. Parece que as minhas mãos estão suando, o meu coração está disparado, as pessoas estão me observando. Então ela fica no estado de alerta o tempo inteiro, nessa autoobservação em relação aí aos seus comportamentos e aos seus sintomas físicos. Na fobia social, existem algumas situações que são muito temidas pelas pessoas que têm esse transtorno, como, por exemplo, comer e beber em público. É relatado pelas pessoas que têm a fobia social que elas deixam de comer e beber em público para comer em casa, ou comem antes em casa, né? Porque elas têm muita vergonha, muita dificuldade em comer perto de outras pessoas. Outras pessoas relatam a questão de entrar em um banheiro público, onde já tem pessoas, conversar com estranhos é uma situação muito temida, falar em público também é muito temido por essas pessoas, participar de reuniões, assinar documento na presença de outras pessoas. Então são vários fatores aí que são muito temidos para as pessoas que têm a fobia social. E quais são as causas da fobia social? A fobia social, ela é uma confluência de fatores aí, né, que leva a pessoa a ter o transtorno da ansiedade social. Entre esses fatores, fala-se a respeito de fatores genéticos, e tem estudo que diz que os fatores genéticos vão representar aí 30% da chance, né, da pessoa ter a fobia social. Os outros fatores são fatores biológicos e fatores ambientais, relacionados ali ao ambiente em que essa pessoa vive, né, que essa pessoa se constitui. E então, isso vai ser as experiências, as vivências que essa pessoa tem durante a vida. Os sintomas, eles começam a aparecer, e eles podem começar, na verdade, a aparecer na infância, mas é na adolescência e na fase adulta que esses sintomas vão causar mais desconforto e as pessoas vão sofrer mais, né, com a presença desses sintomas da fobia social. É muito importante se buscar o tratamento para a fobia social. Tem pessoas que, por desconhecer, né, que tem o transtorno da fobia social, a ansiedade social, essas pessoas, para lidar com essas dificuldades de interações sociais, elas começam a recorrer ao uso de bebidas alcoólicas ou de algumas outras substâncias, porque elas dizem que se sentem então mais relaxadas, que elas se sentem mais desinibidas, e aí elas conseguem então fazer aí essas interações sociais. Porém, aqui há um grande problema, porque ao invés da pessoa estar tratando um problema que ela já tem, que é a fobia social, ela pode estar arrumando um outro problema, que é um vício, de repente, em uma bebida alcoólica ou em alguma outra substância, e isso é muito perigoso. Então, precisa tratar o problema. Como que é feito o diagnóstico para a pessoa que tem a fobia social? Para verificar, né, se o indivíduo tem a fobia social. Esse diagnóstico, ele é feito através de exames clínicos. Então, o profissional, ele vai usando ali da anamnese, ele vai explorando a história de vida da pessoa, e nesse relato da história de vida da pessoa, ela precisa de falar, de contar, né, que ela tem um medo acentuado e persistente, e esse medo acentuado e persistente precisa ser
por 6 meses ou mais, ou que ela tem uma ansiedade em situações sociais, assim, de uma forma intensa também, e que ela tem muito medo de ser julgada por outras pessoas. Esse medo, ele deve envolver uma avaliação negativa por outras pessoas. Então, no relato, ela vai contando essas coisas, né? E as mesmas situações sociais quase sempre vai provocar medo e ansiedade na pessoa. Esse indivíduo precisa relatar também que ele usa de situações evitativas, né? Que ele usa a evitação e a esquiva de uma forma ativa para evitar aí as situações que para ele são desconfortáveis e que geram esse medo e essa ansiedade. E ele precisa também de relatar que esse medo e essa ansiedade ela é desproporcional à ameaça real, né? E o indivíduo precisa relatar, na verdade, que o medo que ele sente, a ansiedade que ele sente, causam um sofrimento muito significativo para ele, né? E isso acaba prejudicando ele no funcionamento social dele e até ocupacional. Então, quando o indivíduo ele é diagnosticado com o transtorno da ansiedade social ou a fobia social, o tratamento é feito através de, geralmente, medicamentos, não todas as vezes, mas às vezes medicamentos, e quando se usa medicamento, em algumas situações usa-se antidepressivos, beta-bloqueadores, e quando se usa beta-bloqueadores é mais no sentido de reduzir ali alguns sintomas, como a frequência cardíaca, né, essa palpitação, os tremores que essa pessoa sente, a sudorese, né? Então ela não trata o problema, mas ele trata alguns sintomas. E a terapia, a psicoterapia, a ajuda psicológica, né? Quando a gente busca essa ajuda na terapia cognitiva comportamental, que é muito eficaz aí para o tratamento da fobia social, o terapeuta ele vai ensinar a pessoa a reconhecer e a controlar pensamentos que estão distorcidos, né? E também essas convicções que ele está tendo ali, que são falsas em relação aos seus medos. E vai usar várias intervenções, entre elas vai usar a intervenção da terapia de exposição, que é uma intervenção em que o indivíduo ele vai sendo exposto de uma forma controlada em relação àquela situação que provoca nele a ansiedade e o medo, ajudando então esse indivíduo a tratar a causa do seu problema, ok? Eu vou terminando esse vídeo por aqui. Essas são algumas das informações sobre o transtorno da ansiedade social ou fobia social. Eu espero ter contribuído com um pouquinho de conhecimento sobre esse tema. E no próximo vídeo eu finalizo sobre transtornos da ansiedade, falando sobre os transtornos fóbicos específicos. Nos vemos então no próximo vídeo. Até lá!